Vamos a... Na aula de hoje, a gente vai incrementar o modelo renda-gasto, então vamos incorporar alguns parâmetros adicionais a esse modelo, basicamente dois parâmetros, um relacionado ao setor governo e o outro relacionado ao setor de importações. E, posteriormente, vamos a fazer um exercício, tá? Hoje, alguns avisos que eu queria dar antes de começar. Hoje eu troquei a lista de exercícios, tá? Do tópico 3, eu tirei um exercício que eu vou deixar para o próximo modelo, ISLM, porque tinha mais um parâmetro no modelo renda-gasto, mas eu não queria dar agora. Então, tem a lista de exercícios. O exercício que você fizeram na aula passada, vocês vão entregar junto com essa lista de exercícios no dia da prova, tá? Ou posteriormente, na verdade, eu vou dar mais um tempinho. Prova, vamos a falar da prova. A gente tinha que fazer uma avaliação do tópico 3 na sequência da aula de hoje. Então, por exemplo, eu ia a dar essa prova no final de semana, ou na segunda, ou na quarta, mas na quarta a gente tem uma prova dos 3 tópicos. Então, eu mandei para vocês uma pergunta, tá? Que era a seguinte: tudo bem se a gente tem uma única prova e juntamos todas as coisas? Então, como vai ser a prova de quarta? Na quarta, próxima quarta tem a prova, e como vai ser essa prova? Vai ser do tópico 3, então vai ter um exercício parecido com o que a gente vai fazer hoje, vai ter algumas perguntas teóricas, e vai ter basicamente 2 exercícios dos tópicos anteriores, tá? Vai valer, em lugar de valer 10%, desculpem que eu vou cortando porque estão entrando novas pessoas, vai valer, então, a soma da prova do tópico 3, 10% mais da prova conjunta, que é 15%, então tem um valor mais alto nessa prova. Então, peço para vocês que façam com muito carinho, tá? Então, agora sim, vamos começar com a nossa aula, tá? Então, vamos lá. A gente viu até agora o modelo renda-gasto, tá? Aqui tem um resumo desse modelo. Então, só para lembrar para vocês, tá? Isso daqui que eu fiz na aula de hoje, agora faço de novo. Então, só para lembrar para vocês, o modelo renda-gasto está mostrando um equilíbrio de curto prazo da economia. Hoje uma aluna me perguntou: eu vi, professor, uma demanda agregada que, em lugar de ser uma linha vertical em um certo nível de produto de pleno emprego, ela tinha outra inclinação. Por quê? Então, por quê? Porque o modelo renda-gasto é um modelo de curto prazo. Então, a gente está fazendo a hipótese de que, no curto prazo, a capacidade instalada dessa economia é fixa, tá? Então, não temos como considerar, então, que essa oferta agregada, a quantidade produzida na economia, pode aumentar. Já no médio prazo, que é o modelo oferta agregada e demanda agregada, que vocês vão estudar a partir da macro 1, sim, aí sim a gente pode, ou faz a hipótese de que essa capacidade instalada pode aumentar. Então, a oferta agregada deixa de ser fixa. Tá, mas neste modelo renda-gasto, então, a gente tem um equilíbrio entre a renda da economia, a renda real, o Y, tá? Que também é a quantidade produzida, e essa quantidade produzida, essa renda gerada na economia, se iguala aos componentes da demanda agregada, que no nosso modelo de economia aberta e com governo vão incluir, além do consumo e do investimento, o gasto público e o saldo comercial, tá? Então, uma vez que chegamos, né, a esse equilíbrio aqui, a gente viu, então, que podemos dizer que a renda de equilíbrio tem 2 componentes importantes. Então, por um lado, o gasto autônomo, que são todos os componentes do gasto que não dependem da renda, e, por outro lado, um multiplicador do gasto, né, que era essa razão que a gente coloca assim, em forma explícita, para mostrar, então, que se a gente tem uma variação do gasto autônomo, a gente vai ter um aumento da renda que pode ser
que vai ser, na verdade, maior que esse aumento inicial. Uma coisa importante desse multiplicador, e pelo momento que a gente está passando, é importante destacar, que esse multiplicador, assim como vai aumentar a renda mais do que qualquer aumento do gasto autônomo, quando a gente tem um aumento positivo, tá? Uma questão importante a destacar é o seguinte, também vai acontecer que, se a gente tem uma queda dos gastos autônomos, por exemplo, cai o consumo, tá? E se pensamos, se mantemos todos os outros componentes como constantes, essa queda do gasto autônomo, por exemplo, do consumo autônomo, vai gerar uma queda maior no nível de renda, pelo multiplicador, tá? Isso é verdadeiro. Então, em um momento como agora de pandemia, se cai o consumo autônomo, a renda vai cair ainda mais, tá? Quando a gente passa por todas essas etapas, né, que levam ou que exaurem, tá, esse efeito multiplicador. Então, os efeitos de uma queda do consumo não vão ser vistos imediatamente, podem ser vistos em alguns meses, por exemplo, mas vão ter um efeito amplificado negativo pelo multiplicador, tá? Mas só, lembrando que eu falei, mantendo todas as outras, as outras variáveis constantes, sem mudanças. Claro que, como a gente viu, né, naquela questão da prova, o investimento também muda, o gasto público muda e o saldo comercial também. Certo. Outra questão importante é em relação à parte gráfica, tá? Tinha uma das questões que eu coloquei para vocês depois da aula passada, que era, basicamente, partir de um equilíbrio caracterizado por um hiato deflacionário ou por um hiato inflacionário e ver o que o governo podia fazer nessas circunstâncias, tá? Então, vejam só, alguns me mandaram, alguns ficaram com dúvidas sobre como fazer, eu vou colocar algum valor para analisar essa questão, ou como faço o gráfico. Então, não, na verdade, essa questão é totalmente teórica, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação como a desse gráfico aqui, que hiato eu vou ter aqui? Então, o ponto A é o ponto de equilíbrio, certo? E o ponto B seria o ponto para o qual vamos a pensar que o governo desse país gostaria de levar a economia, pensando que essa economia está em um ponto com um nível de renda que é menor ao nível de renda de pleno emprego. Quando a gente tem essa situação, ou seja, quando o ponto A está à esquerda desse ponto B, esse hiato é chamado de quê? Hiato inflacionário ou deflacionário? E aí, gente? É inflacionário? É inflacionário? Será? O nível de renda está menor que o nível de renda de equilíbrio, de pleno emprego, tá? Então, na verdade, é um hiato deflacionário, certo? Deflacionário. Então, qual seria a política e o que vocês deviam fazer nesse caso? No mesmo gráfico, não em um gráfico separado, no mesmo gráfico, vocês iam fazer o quê? Iam desenhar uma nova relação de demanda agregada que se desloca para acima, tá? Por quê? Porque vamos a pensar assim, se essa economia está nesse ponto A, tá? É um ponto em que existe desemprego dos fatores produtivos, também chamado de hiato deflacionário. Então, o que o governo pode fazer? O governo pode fazer alguma política que faça com que o intercepto, tá, da demanda agregada aumente, tá? Então, quais seriam essas possibilidades? Vamos a chamar aqui de demanda agregada, linha, com um tracinho aqui, com uma linha para mostrar que outra demanda agregada, por exemplo, podemos pensar que eu teve aqui uma variação
Deixa eu colocar aqui o símbolo de variação. Tá. Uma variação, tá? Variação do gasto público positiva, maior que C. Então, vejam só. Através dessa política, tá? Então, o gasto público aumenta, a demanda agregada se desloca para cima e eu atingiria, hipoteticamente, o ponto de renda de pleno emprego nessa economia, tá? O caso contrário seria o caso em que eu estou, em lugar de estar à esquerda do ponto de pleno emprego, eu estou à direita, e aí sim seria o hiato inflacionário. E aí a política do governo deveria ser a contrária, em lugar de aumentar o gasto público deveria diminuir. Ou outra política poderia ser um aumento dos impostos, certo? Então, certo, uma vez que a gente fez a revisão do modelo keynesiano, eu pergunto para você se até aqui tem alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, a gente volta ao modelo e, se não, a gente avança com os dois novos parâmetros que vamos incorporar na nossa demanda agregada. Tá tudo bem até aqui? Sim. Certo. Então, vamos lá, gente. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa primeira modificação no governo. Então, até agora, a gente tinha como hipótese fundamental que o gasto público era uma variável autônoma, era dada, era exógena, e era determinada basicamente pelas autoridades políticas de um país. Então, o gasto público é a variável chave, o mais importante da política fiscal. É através dessa variável, da variação do gasto público, que o governo vai implementar as diferentes políticas fiscais. Então, essa hipótese a gente vai manter. Então, o gasto público, e vocês vão ver que ao longo das macroeconomias que vamos estudar na faculdade, o gasto público continua sendo uma variável autônoma, também chamada de exógena, determinada pelas autoridades. Não muda ou não é explicada pelo nosso modelo. Agora, o que vamos a modificar é a hipótese em relação aos impostos. Então, no modelo que a gente viu na aula passada, os impostos também eram autônomos. Agora, vamos a colocar uma hipótese que tem mais aderência com a realidade, e é que essa arrecadação de impostos vai ser proporcional à renda da economia. O que significa isso? Significa que os impostos são uma proporção da renda, e essa proporção depende do T minúsculo, como tem aqui, tá? E esse T minúsculo, opa, desculpem. Esse T minúsculo, vou colocar aqui um ponteiro, tá? Esse T minúsculo que aparece aqui, tá? Esse T minúsculo está indicando o quê? Está indicando a taxa impositiva desse país, ou seja, qual é a taxa de imposto média da economia. E fazemos a hipótese de que essa taxa está entre 0 e 1. Como está no Brasil essa taxa? Então, a gente vê a carga tributária, que é uma proxy para essa proporção de impostos da economia, e esse gráfico está mostrando essa carga impositiva, ou seja, puxa, alguém está entrando. Essa taxa de impostos, então, vejam só, ao longo do período 2002 a 2017, ela flutua aí entre 32% e 33,5%, tá? Então, esse seria o T minúsculo que a gente vai incorporar agora, mostrando que, na verdade, os impostos dependem de qual é o nível de renda. Se o nível de renda aumenta, a arrecadação de impostos aumenta. Se o nível de renda diminui, o nível de impostos diminui no país, tá? Certo. Então, agora vamos fazer o quê? Tudo bem. Se muda a minha função imposto, se agora essa função imposto tem um novo
argumento, um novo parâmetro que está explicando essa função, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que modificar o meu modelo, tá? Puxa, travou a minha internet, gente? Certo. Então, agora vamos fazer o quê? Então, vamos a transformar a nossa função consumo e vamos a voltar a refazer aquele passo a passo para chegar no ponto de equilíbrio. Para isso, eu vou, na verdade, compartilhar toda a minha tela, tá? E vou abrir aqui o meu quadro. Certo. Então, vamos lá, gente. Então, agora temos uma função de impostos. Puxa, alguém está chamando na porta. Gente, desculpem que eu tenho que parar tanto, é que as pessoas vão entrando e eu tenho que abrir aqui, tá? Certo. Então, uma função imposto que me diz que os impostos são uma proporção T da renda da economia. O que vai mudar? Primeira coisa que muda é a minha função consumo. Por quê? Lembram que o consumo era igual a uma parte autônoma, que não depende da renda, e uma parte que é a propensão marginal a consumir vezes a renda disponível. E quem é a renda disponível? A renda disponível é a renda total menos os impostos. Antes era menos T maiúsculo, agora vai ser T vezes Y, tá? Certo. Com essa nova função consumo, como vai ficar o meu equilíbrio? Vocês estão copiando, gente, o que eu vou escrevendo aqui? Eu pergunto pelo seguinte, porque daqui a pouquinho vocês vão fazer um exercício e é bom já ter as novas funções da forma que mudaram agora por causa desse novo parâmetro. Então, eu sei que o equilíbrio está dado no ponto em que a renda é igual à demanda agregada. A demanda agregada vai ser igual a quê? Vai ser igual ao consumo. Já posso aqui distribuir a propensão marginal a consumir pelos dois termos, com os dois termos que eu tenho no parênteses, tá? Então, consumo mais investimento mais gasto público mais o saldo comercial, certo? Tudo bem, vejam que agora eu tenho aqui dois termos que dependem da renda. Então, como antes, a gente faz o quê? Vai juntar tudo que depende da renda do lado esquerdo e vamos a deixar do lado direito aquelas variáveis autônomas. Então, Y menos propensão marginal a consumir vezes Y mais propensão marginal a consumir vezes taxa impositiva vezes Y vai ser igual a todos os meus componentes autônomos do gasto. Certo? Como antes, a gente vai colocar em evidência a renda. Vezes Y igual a todos os componentes autônomos. Certo, e aqui vai ser igual a renda. A renda vai ser igual agora a o meu multiplicador, tá? C1 vezes T, vezes todos os componentes autônomos. Agora, vejam uma coisa. Agora, o meu multiplicador, tá?
Ó, antes o meu multiplicador era 1 dividido 1 menos propensão marginal a consumir. Agora eu tenho no denominador um termo adicional positivo, tá? O que significa isso para o meu multiplicador? Que eu tenho esse termo a mais positivo. Significa que ele vai ser maior ou menor? Que no caso anterior, quando eu não tinha esse termo. E aí, alguém me fala no microfone. E aí? Ele vai ficar maior, não vai? Não sei. Eu E não tenho aí? certeza. Tá, vamos pensar assim, ó. Multiplicador maior ou menor? Ó, vamos pensar assim, antes eu tinha, por exemplo, a minha propensão marginal a consumir de 0, vamos ver o exemplo que eu tenho aqui do exercício mesmo, 0,8, tá? E 0,1 a, a taxa de impostos, tá? Então, agora, o denominador vai ser 1 menos 0,8, que é 0,2, mais 0,08. Então, ficaria 0,28. 0,28, tá? E antes eu dividia por um número menor, por 0,20. E aí? Agora eu vou dividir por um número decimal maior. O multiplicador vai ficar maior ou menor? Então vai ficar menor. Vai ficar menor, muito bem, vai ficar menor, tá? E por que vai ficar menor? Você tem que pensar assim, lembra qual era o significado do multiplicador? Era assim, vamos a pensar que o gasto público aumenta, tá? Esse aumento do gasto público, o setor público demanda certos bens, tá? Então, as empresas que vendem esses bens para o setor público vão ter que agora contratar mais trabalhadores, esses trabalhadores vão ter mais renda, vão consumir mais e assim sucessivamente. Tudo bem, agora esse processo vai continuar como antes, só que agora, quando a gente vai passando pelas diferentes etapas desse aumento da renda, o que vai acontecer? O que vai acontecer, na verdade, é que uma parte desse ganho, desse aumento de renda nos diferentes setores, vai ser para pagar imposto. Consequentemente, esse efeito multiplicador é menor. Antes, a gente tinha um T autônomo, tá? Não interferia no multiplicador. Diminuía o componente autônomo do gasto, mas não interferia no multiplicador. Agora sim está interferindo e está interferindo de uma forma tal que diminui o valor do multiplicador, tá? Uma forma de ver esse multiplicador aqui também é fazer uma nova, dependendo do livro que vocês leiam, vai estar assim, então, 1 dividido 1 menos C1, coloco em evidência C1 vezes 1 menos T, tá? É o mesmo, né? Porque quando eu multiplico aqui o C1 por 1, vai ser esse menos C1 vezes menos T vai ser C1 vezes T, tá? Certo, gente? Então, agora vamos voltar para a nossa apresentação. E aqui temos o resultado, tá? Então, os impostos possuem um efeito redutor sobre o nível de produto. Por quê? Porque diminui esse valor do multiplicador. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Uma questão importante, tá? Vejam que a demanda agregada, como a gente sabe, tem uma inclinação positiva. Por que tem uma inclinação positiva? Eu pergunto para vocês, se alguém quer me responder, eu agradeço.
Primeiro, por que esse intercepto está relacionado com o quê? O intercepto da demanda agregada. Ó, o intercepto, gente, primeiro. Oh, meu Deus. O intercepto está relacionado com o quê? E aí ninguém quer falar. Isso, o intercepto são a soma dos componentes autônomos. Então, aqui seria a soma de consumo autônomo, investimento autônomo, gasto público e o saldo comercial, tá? Esse vai ser o valor do intercepto. E a inclinação da demanda agregada? Por que a inclinação é positiva? Alguém lembra? Porque a gente tem que saber, né, o porquê da forma das coisas. Alguém lembra por que essa inclinação é positiva da demanda agregada? E aí? Tá bom, então vou falar. Então, a demanda agregada tem inclinação positiva, por quê? Porque quem está determinando essa inclinação vai ser aquela variável que depende da renda, que é o consumo, tá? Então, o consumo determina a inclinação da renda através de quê? Através da propensão marginal a consumir. Vejam que esse multiplicador aqui, geometricamente, não é mais nem menos que a inclinação da demanda agregada. Por quê? Porque ele está mostrando o quê? Ele está mostrando em que medida uma variação da demanda agregada, que basicamente é uma variação do consumo, porque é o único componente que vai depender da renda, em que medida, então, uma variação desse consumo gera uma variação da renda da economia, tá? Então, por isso que tem essa forma. Esse multiplicador está determinando essa inclinação positiva. Vejam que, à medida que eu vou passando aqui para a direita, tá? Com nível de renda maior, eu tenho uma demanda agregada maior, tá? Por quê? Porque se a renda varia, a minha demanda agregada vai variar. Mas só vai variar porque tem um componente que é o consumo que aumenta, tá? Então, o multiplicador está indicando, além do efeito multiplicador, além de demonstrar esse sentido econômico, está mostrando também a inclinação dessa linha de demanda agregada, tá? Está mostrando em que medida uma variação da renda determina uma variação da demanda agregada. Por isso que temos essa inclinação positiva, certo? Tudo isso para falar o quê? Para falar que agora que a gente tem uma taxa de impostos que está mostrando que o T maiúsculo, os impostos, a arrecadação de impostos da economia depende da renda, tá? Então, agora, essa taxa de impostos, esse T minúsculo, vai afetar a inclinação da função de demanda, tá? Por quê? Porque agora, tá? Ademais de ter esse, aqui, ó, ademais de ter a propensão marginal a consumir, temos no multiplicador o T, tá? Então, esse T aqui, minúsculo, está determinando também, junto com a propensão marginal a consumir, a declividade, a inclinação da demanda agregada. Tá? A questão é, ela vai ficar mais ou menos inclinada. Tem uma pergunta na lista de exercícios justamente sobre isso, certo? Então, eu não vou falar hoje, mas na sexta a gente já ficou com a turma da manhã e agora eu vou falar para vocês. Eu tenho vários exercícios na lista, hoje vamos a fazer um. Se vocês querem fazer os outros, a gente faz na sexta, tá? Certo. Tudo bem até aqui? Ah, e outra coisa, o gasto público afeta só a posição. Por quê? Porque é um dos componentes do intercepto. Então, em que medida afeta a posição? Na medida em que, se o gasto público aumenta, a demanda agregada se desloca para cima. Mudou a posição da demanda agregada. Se o gasto público diminui, a posição, ou seja, a demanda agregada vai se deslocar para baixo, tá?
Então, gasto público afeta a posição. Taxa de impostos afeta a inclinação da minha demanda agregada. Certo, gente. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? ¿Están tranquilos o están perdidos? Amanda, Ana Carolina, André, Bernardo. E aí, tudo certo? O Mário está tudo bem? Bruno, Carlos, Cleverson, Daniela, tudo certo? Felipe, Gabriel, Guilherme Ronchi, que está feliz, hoje teve um ganho nas opções. João Gabriel, João Lucas, tá tudo bem? Certo, gente. Que bom. Então, agora vamos fazer... Ah, não, não é você. Não lembro quem era. Acho que era um Guilherme que falou. Ah, você é da Selic, perguntou da Selic, da relação entre a Selic e o dólar. Se essa relação não existia mais. Essa relação existe, sim. Tudo bem que estamos em um momento bem, né, conturbado, mas existe. Com certeza existe, sim. Tá, vamos lá, gente. Então, agora, vamos lá fazer a segunda modificação no nosso modelo, tá? E essa modificação tem a ver com outra variável que depende também da renda, que são as importações. Então, a gente fez a hipótese até agora que o saldo comercial era totalmente exógeno ou autônomo. E a gente sabe que, na verdade, isso aí, na realidade, na vida real, não é tão assim. Por quê? Tudo bem, pode existir um componente autônomo nas importações, mas quando a renda de um país aumenta, é óbvio que as importações vão aumentar. Por quê? Porque quando a renda aumenta, aumenta o consumo das pessoas. E parte desse consumo é de bens importados. O mais básico é o pão de trigo. Então, vamos lá, a renda aumenta, as pessoas consomem mais pão de trigo, obviamente a importação de farinha vai aumentar, tá? Ah, a renda aumenta, as pessoas têm agora um pouquinho mais de dinheiro para, sei lá, trocar de celular, ou comprar um computador. Boa parte desse celular, desse computador, tem componentes importados, tá? Então, vamos a chamar de M minúsculo a propensão marginal a importar. É similar à propensão marginal a consumir. Está mostrando uma relação de variação. Uma relação de variação das importações em relação à renda, tá? E podemos, então, derivar ou chegar à nossa nova condição de equilíbrio, tá? Então, como fazemos isso? Vamos para o nosso quadrinho aqui. Uhum. Então, agora temos uma nova função, importação. Função, importação. Opa. Vai ser, então, o M igual a M minúsculo vezes renda. Certo, então agora, de novo, né? Vamos a colocar aqui o consumo. Já, ó, o consumo eu já deixo, né? Com a nova função de impostos, certo? Então, já distribuí aqui a propensão marginal a consumir pela renda menos os impostos. Investimento contínuo autônomo, gasto público contínuo autônomo, mais exportações, menos, agora as importações estão modificadas, tá? Tá, veja só, agora eu tenho 1, 2, 3 termos que dependem da renda, que vão a se juntar aqui ao termo da esquerda.
Não. Então, é agora o investimento, o gasto público e as exportações. De novo, eu vou colocar em evidência aqui o Y, está multiplicado por quem? Por 1, por C1, por C1T e por M. E isso aqui vai ser igual aos meus componentes autônomos. Veja só agora, o meu multiplicador, de novo, tem um novo termo, tá? E esse novo termo, de novo, é positivo, como aquele que está relacionado a os impostos. E está multiplicando aqui todos os componentes autônomos. O que significa esse novo termo aqui no multiplicador? Significa que esse multiplicador vai ficar ainda menor. Por quê? Porque essa importação é um vazamento, assim como os impostos. Um vazamento no sentido de que, se a renda aumenta, se algum componente da demanda agregada ou da demanda autônoma aumenta, tá? É claro, vou ter um efeito multiplicador que vai gerar um nível de renda maior. Porém, esse nível vai ser um pouco menor que na economia fechada. Por que isso? Vai ser menor porque parte do consumo dos bens vai ser de bens importados, tá? Só por isso. Então, aqui, vamos a deixar o multiplicador só menos C1 por 1 menos T vezes, ou mais M, tá? É uma forma mais bonitinha de ver esse multiplicador. Certo. Voltando aqui, ó, aqui tem vocês a apresentação, ainda não coloquei essa apresentação, mas hoje eu vou colocar depois da aula, tá? Então, aí tem certinho como fica o nosso equilíbrio, tá? E aí, o multiplicador da economia aberta. Lembrando que o multiplicador de gastos da economia aberta vai ser menor aquele da economia fechada. Por quê? Porque eu tenho um novo termo aí, positivo, a propensão marginal a importar é positiva, que está diminuindo o valor do meu multiplicador. Certo, gente. Vamos lá, agora eu falei muito, muito, muito. Agora é a vez de vocês. Vamos trabalhar vocês. Então, todo mundo pega uma folha e uma folha e um papel. Uma folha e uma caneta ou um lápis, o que vocês quiserem, tá? Ó, vou dar 2, 3 minutinhos para você fazer isso, não tanto, mas, ó, vamos lá. Todo mundo com uma caneta e um papel. Vou perguntando aqui quem é que já está com os elementos. Ian, Vinícius, Stephanie, Sara, Roberto, Ricardo, Rafael, Pedro, Enrique, Patrícia, Mário, Mailon, Luiz Felipe, Lucas, João Lucas, João Gabriel, Jennifer, Guilherme, Paiva. Todo mundo? Ai, que legal, gente. Que bom, todo mundo, então, preparado. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer um exercício, tá? Um exercício parecido com o que vocês fizeram na aula passada, certo? Mas vamos incorporar esses dois termos agora, que deixam de ser autônomos e passam a depender da renda, tá? Então, por um lado, a arrecadação de impostos do governo, que vai ser 0,1 vezes Y, e por outro lado, o setor externo, tá? É verdade. Chefenir, é verdade, Chefenir. E Chefenir, desculpa eu perguntar, tá? Porque eu não vejo você, porque não tem foto nem nada. Chefenir é um nome de feminino ou masculino?
Nem sei se posso fazer essa pergunta nesses tempos aqui tão modernos. Confunde-me. Masculino, perfeito. Stephanie, esse aí nunca tinha escutado. Mas agora eu não vou esquecer mais, tá, Stephanie? Certo, gente, então vamos lá. Copiem o pais, né? Dão esses nomes e a gente tem que aceitar. Certo? Vamos lá, gente. Então é para copiar a sentença. E vamos a começar pela parte mais simples, que é determinar o valor de equilíbrio da renda da economia. Então, vamos fazer assim: vocês vão tentar, em primeiro lugar, obter esse valor, o valor da renda de equilíbrio, fazendo o quê? O que a gente fez inúmeras vezes já, mas vamos lá, vamos a tentar aqui começar. Tá? Vamos apagar aqui. Professora, você pode voltar rapidinho ali no enunciado? Sim, Só para terminar. claro. Obrigado. Rapidinho eu termino. Não, não, tranquilo. Fica à vontade. Foi, obrigado. Todo mundo conseguiu copiar a sentença ou não? Então vamos lá, gente. Vocês vão a tentar determinar o nível de renda de equilíbrio dessa economia, tá? Então eu não vou fazer agora, vou fazer depois, mas basicamente você tem que partir do equilíbrio entre renda e demanda agregada. E vão fazer o quê? Vão a substituir a demanda agregada aqui por todos os seus componentes, consumo, investimento, os valores que vocês têm, tá? Então, comece fazendo isso, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês, aí, se alguém já determina esse nível de renda, me avisa ou coloca aí o resultado, e é claro que depois a gente faz aqui no quadro, porque nem todo mundo necessariamente já sabe fazer o exercício assim, tão simples, tão rapidamente. Vamos lá, então. E aí, gente, alguém conseguiu? Estão aí, gente? Estão fazendo? Tá. Quando alguém terminar, já coloca o valor.
Dá um pouco menos, Luiz Felipe. Um pouquinho. Também não é 1840. Sim, não, vão ficar disponíveis hoje, Ricardo, não depois da prova. Depois da aula, tá? Depois da aula eu já... quando você faça um UB, eu já coloco no Moodle agora para não esquecer, tá? Certo. Querem que eu faça, então? Já faço ou querem esperar mais um pouquinho para eu fazer um quadrinho aqui? A primeira parte, o A. Isso, Patrícia, 1916,67, né? Vocês arredondaram, mas está perfeito. Muito bem. Esse é o valor. Passemos, então, para todo mundo ver em que errou, para quem não conseguiu fazer. Vocês querem ou não? Tá. A Karina quer, o Ricardo, tá. Tem vários que querem. Então, vamos lá. Então, primeiro componente da demanda agregada vai ser o quê? Vai ser o consumo, certo? E quem era o consumo? O consumo era igual a 200, que é um consumo autônomo, mais propensão marginal a consumir vezes a renda disponível. Quem é a renda disponível? A renda menos o que é pago em impostos. Ah, isso daqui é a famosa renda disponível. Mais o gasto público, não, o investimento, mais 240 de gasto público, mais 180 de exportações, menos importações, que são 0,2 vezes Y. Isso aqui é importação. Certo, o que faço agora? Agora eu posso fazer o seguinte, vou somar o componente autônomo, então tem 200, 500, 740, 920, certo? Componente autônomo do gasto, mais vou distribuir aqui a propensão marginal a consumir, e eu tenho aqui menos 0,2 vezes Y. Certo, agora eu passo todo para o lado esquerdo. Mais 0,08Y menos... Não, mais 0,2Y igual a 920. Lembrando, isso aqui é o gasto autônomo, a soma de todos os meus componentes autônomos. Certo, vamos lá, aqui eu tenho 1 menos 0,8 mais 0,08 mais 0,2, todo multiplicando o Y, igual a 920. Y vai ser igual a quê? O multiplicador vai estar dado por 1 menos 0,8 é 0,2, mais 0,2, 0,4, mais 0,08, 1 dividido 0,48. Só para deixar aqui, né, separadinho. Por quê? Porque tem uma das perguntas que pede o tamanho do multiplicador, mas eu poderia fazer diretamente 920 dividido 0,48, tá, gente? E isso aí vai dar, então, que a renda de equilíbrio é igual a 1.916,67. Guardem o vírgula 67, porque depois, para fechar as contas do equilíbrio, né, quando a gente soma os componentes, é importante ter. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Tá. Então, agora vamos fazer o quê? Vocês vão fazer o B, o multiplicador, o B e o C. Não, vamos fazer... tentem fazer o B, o C e o D, tá? Os três. Lembrando que, vamos lá, antes de você fazer, eu vou só lembrar uma coisa para vocês. Tá, o B é o tamanho do multiplicador, então você me digam qual é o tamanho do multiplicador e qual é o significado desse multiplicador. Depois a gente faz junto, tá? Depois, vocês têm que fazer, então o B
é o multiplicador. O C é o saldo comercial. O que seria o saldo comercial? Saldo comercial da economia vai ser a diferença entre o que é exportado, ou seja, tudo que o país vende para países estrangeiros, menos tudo que é importado, tá? Lembrando que agora o X vai continuar exógeno, mas eu tenho uma importação endógena, tá? Então tem que determinar esse valor e depois tem que determinar o saldo do orçamento público. O que seria o saldo do orçamento público? Vai ser o setor público arrecada impostos, então esse é o lado positivo, a arrecadação de impostos, tá? E que vai ser o negativo? O gasto público, tá? Então, a diferença entre a arrecadação e o gasto vai ser o saldo do orçamento. Lembrando que agora o T vai ser T vezes Y menos o X, tá? Então, faça esses três cálculos, no entanto, eu vou ir para o Moodle para incluir a apresentação de hoje e não esquecer depois. Pode ser? Isso, T menos X. O YD, Pedro Henrique, é a renda disponível, tá? Então, ó, a família pensa da seguinte forma, recebe uma renda, mas ele não tem toda essa renda disponível para gastar. Por quê? Porque parte dessa renda eles vão a pagar impostos, tá? Então, a renda disponível é a diferença entre a renda e o pagamento de impostos. Por isso que eu coloquei Y menos T. Tudo bem, Pedro Henrique? Pedro Henrique está aí? Bom, Guilherme, queria perguntar alguma coisa? Não, professora, a minha dúvida era em relação a ali no cálculo, se a professora puder voltar. Ah, claro, voltamos sim. Vamos lá. Desculpa que puxa, eu apaguei todo, mas eu consigo, eu acho que consigo voltar. Não, não consigo não, mas vamos lá, eu vou fazer de novo para você, Não, tá? professora, só uma questãozinha. Eu acho que a Não, professora consegue responder sim. não, eu vou fazer sim. Você perguntou por que virou. Tá, vamos lá. O consumo, eu sei qual é a tua dúvida. O consumo é o consumo autônomo mais a renda disponível. Já respondo para o João Pedro também. O consumo autônomo é 200. A renda disponível vai ser o quê? A renda, C1 aqui. C1 vezes a renda disponível. C1 mais, vezes, desculpem, a renda menos os impostos, tá? Vou fazer bem o passo a passo. Aqui é 200 mais. Quem é C1? Propensão marginal a consumir, 0,8 vezes a renda, eu não sei ainda, e o T agora vai ser T vezes Y, tá? T é a taxa impositiva, logo, o consumo vai ser 0,8 vezes Y, tá? Menos 0,8 vezes 0,1 vezes Y, certo? Porque o T é 0,1, tá? Aí o consumo vai ser 200 mais 0,8 menos 0,08 vezes Y, certo? Sim, até esse ponto eu tinha entendido. E qual era a parte? Vamos lá, deixa eu ver então. Daí, na hora que a professora isola os numerais com Y e deixa eles 920 de um lado e eles do outro, a professora coloca um na frente, daí coloca todos eles em Sim. parênteses e depois coloca em Y ali. Sim, sim, porque
Ah, porque aí eu faço o quê? Tá, vou então voltar para essa parte aqui, ó. Eu tinha assim, y menos 0,8 vezes y, certo? Mais 0,08 vezes y, mais 0,2 vezes y, igual a 920. Tá, aqui eu faço o quê? Eu vou colocar em evidência o y, tá? Então, aqui está multiplicando por quê o y? Por 1. Menos, aqui está multiplicando por 0,8. Mais, aqui está multiplicando por 0,08. E aqui está multiplicando por 0,2. Era isso? A pergunta? É isso mesmo, professora. Tá. Obrigado. Então, por que eu tenho um aqui? Porque aqui o y é um y, tá? É um y. Claro, a gente não coloca, né? Porque não precisa, mas sabemos que é um y. Se eu quero voltar para essa daqui para aqui, eu vou multiplicar y vezes 1, y vezes menos 0,8, y vezes 0,08 e assim sucessivamente. Se eu não coloco um aqui, é um erro que muitas vezes os alunos fazem, eu não tenho como voltar de aqui para essa equação de cima, tá? Eu perderia esse y aqui, certo? Vamos lá. Multiplicador é 2,08. Muito bem, Roberto. É 2,08. O que significa? Ah, o Pedro perguntou por que ele virou 0,08. Porque eu multiplico o 0,8 vezes 0,1. Daí fica 0,08. Tá, Pedro? Multiplicador. Como podemos, então, esse valor? Muito bem, Ricardo. Como podemos... qual era a pergunta? A pergunta era... como interpretamos o resultado desse multiplicador? Esse multiplicador indica o seguinte, a proporção de mudança da renda em resposta a uma variação do gasto autônomo. Então, vamos pensar o seguinte, se o gasto autônomo aumenta em R$1, em quanto vai aumentar a renda? Vai aumentar em R$2,08. Essa é a interpretação do resultado do multiplicador. Ah, o gasto autônomo aumenta em R$1 milhão. Em quanto aumenta a renda, finalmente? 2 milhões de reais. 2 milhões e 8 mil, tá? Então, essa é a interpretação do multiplicador. Em que medida uma mudança do gasto autônomo gera uma mudança no valor da renda da economia. E os outros resultados, saldo do orçamento público e o saldo comercial, conseguiram determinar ou ainda não? Aí, gente, eu, no entanto, eu vou colocando aqui a apresentação, tá? Para vocês já terem e eu não esquecer. Vamos a chamar de modelo keynesiano da parte. Novos parâmetros T e M. Tá? Vou esquecer aqui. E aqui vamos a chamar, vamos a botar aqui, modelo keynesiano, parte 2. Pronto. Salvar e voltar ao curso. Pronto, feito.
Vamos lá, então acho que a balança comercial, saldo comercial menos 203,33 e orçamento público menos 48,33, perfeito, João Marcelo, muito bem. Os dois são negativos. O que significa isso? Pode dar negativo? Claro que sim, pode dar sim negativo. Por quê? Porque vamos a pensar assim, um país importa mais do que exporta. Não é o caso do Brasil, tá? O saldo comercial do Brasil é positivo, mas tem países que têm saldo comercial negativo, sim. Por quê? Porque esses países estão importando, comprando de outros países mais do que exportam. Simplesmente. Saldo orçamentário público pode dar negativo? Claro, pode dar negativo, sim. O governo gasta mais do que arrecada. Sim, sim. O que a gente tem que, vamos ver, né, no tópico de política fiscal, é diferenciar aí o déficit acima da linha e abaixo da linha, tá? Uma coisa é, o gasto público, gastos correntes, tá? E outra coisa é quando a gente vê as necessidades de financiamento do setor público, ou seja, o pagamento de juros da dívida, por exemplo. Então, aqui estamos olhando só para o que está acima da linha, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecada e o governo gasta, tá? O déficit público é comum, de fato, o governo tem que se endividar muitas vezes, por quê? Porque tem déficit, tá? Porque arrecada menos do que ele gasta, certo? Então, só aqui para fazer, né, para quem não conseguiu fazer. A ver. Então, saldo comercial a gente falou. Saldo comercial. Falamos que era o X menos o M minúsculo vezes Y, que vai ser igual a quê? A gente sabe que as exportações são 180 menos propensão marginal a importar 0,2 vezes 1.916,67. O saldo comercial, ou no livro do Dornbusch, esse saldo comercial é chamado de exportações líquidas, tá? É a mesma coisa. Por quê? Porque é a diferença entre as exportações e as importações, tá? As exportações líquidas vão ser iguais, então, a menos 203,33. Existe, então, um déficit comercial, tá? E esse déficit comercial está relacionado a que o valor das exportações é menor que o valor das importações. Por outro lado, a gente tem o saldo do orçamento, que vai ser, então, a arrecadação de impostos menos o gasto público, ou deve ser Y menos X. Isso daí vai ser igual a quê? 0,1 vezes 1916,67 menos o gasto público, que é 240. Isso vai ser igual, então, a menos 48,33. Então, temos um déficit também orçamentário. Então, essas coisas podem sim dar negativo. É claro que tem coisas que não podem dar negativas, tipo a renda não pode dar negativa, né? O valor do consumo também não faz sentido que seja negativo, tá? Mas tem coisas que sim. Certo, gente? Agora vem uma que é um pouquinho mais complicadinha, que é a poupança. Por quê? Antes da poupança, eu vou falar com vocês como fica a poupança agora,
tá? Porque lembram que quando a gente não tinha os impostos, né? Os impostos eram autônomos, a gente fez uma equação mostrando como era, ou qual era o nível de poupança da economia. O que acontece agora com a poupança? Vamos fazer aqui a função poupança. Era a poupança. A gente viu que a poupança era igual a quê? A renda disponível menos o consumo. Basicamente, todas as famílias da economia recebem uma renda, a renda disponível é menor que a renda que elas recebem porque pagam impostos, vão a tomar as suas decisões de consumo e a poupança é um resíduo. Nada mais é do que um resíduo, tá? Entre a diferença entre o que é recebido e o que é consumido. Certo, mas agora a gente tem aqui uma complicação, que é o T vezes Y, os impostos, tá? Então, a poupança vai ser o quê? Vai ser, primeira mudança, Y menos T vezes Y, renda disponível, menos o consumo. E o consumo, a gente sabe que também depende da renda disponível. Qual vai ser esse consumo? Esse consumo vai ser o consumo autônomo, mais a propensão marginal a consumir vezes Y menos TY. Então, assim, basicamente é a mesma equação que a gente tinha anteriormente, só que agora o imposto passou a ser autônomo. Só isso. Então, aqui a poupança vai ser igual a Y menos TY menos C0 menos C1 por Y menos TY. E vejam só, eu tenho aqui um termo Y menos TY e um segundo termo Y menos TY. Esse daqui está multiplicado por quê? Está multiplicado, basicamente, podemos dizer, aqui na frente tem um 1, né? E um Y menos TY, tá? Então, a poupança vai ser igual a menos o consumo autônomo mais Y menos TY vezes 1 menos C1, tá? O C1 vem daqui, esse 1 vem daqui, e o Y menos TY que está nos dois termos, tá? Então, se eu quero passar dessa última equação que define a poupança para essa anterior aqui, né? É só distribuir Y menos TY vezes 1, obtenho esse termo aqui, Y menos TY vezes C1, obtenho esse segundo termo aqui. Certo? E lembrando que isso daqui é a minha propensão marginal a poupar, que é um resíduo, né, da propensão marginal a consumir. Certo? Então, agora vocês vão pegar essa função de poupança e vão a calcular a poupança dessa economia. Pode ser? Gente, estão aí? Às vezes eu tenho medo de ficar aqui falando sem ninguém. Ah, tá aí. Tá bom, gente. Vamos lá, então, calculem a poupança da economia. A Daniele saiu? A ver, quem é que vai falar primeiro o valor da poupança? A ver, Patrícia, Mário, Stephanie. Ah, Stephanie tem foto sim, desculpa. Só agora que estou vendo que tem foto. João Lucas, Karina, Lucas, vamos lá, gente.
qual vai ser o valor da poupança dessa economia? Então, poupança vai ser igual a... Quem é o consumo autônomo? Menos 200, mais o nível de renda da economia, 1916,67. T 0,10 vezes a renda da economia vai ser, muito bem, Patrícia, 145. 191,67 vezes 0,2 propensão marginal a poupar. Isso daí dá um valor, então, de 145. Só fazer o cálculo, tá, gente? É menos 200 mais 345. Muito bem. Próxima pergunta é a seguinte. Identifica o valor de vazamento e injeções. Por que é importante? Porque aí a gente vai ver como se o equilíbrio está certo, tá? Então, se o valor do vazamento é igual ao valor das injeções, a gente chegou nos valores corretos no nosso exercício, tá? Vamos lá, então, gente. Quem é vazamentos devem ser iguais a injeções da economia. Vazamentos, lembram-se, o fluxo básico da economia é famílias consumindo bens de consumo produzidos pelas empresas, não tem mais nada na economia, tá? Nada é investido, nada é poupado, nada. Quando incorporamos esse fluxo básico, vazamento e injeções, quem seria esse vazamento? Vazamento, então, que não vai para consumo, vai para quê? Pode ir para poupança, pode ir para pagamento de impostos, pode ir para importações. Do outro lado, quais seriam as injeções nesse fluxo básico? Então, tudo bem, a gente tinha empresa que só iam produzir bem para consumo, mas na verdade a gente sabe que podemos ter uma injeção nesse fluxo básico se existem investimentos, então parte do que é produzido vai ser utilizado para investir, se existe um setor público que consome também, e se parte do que é produzido vai a parar a exportação. É só substituir aí pelos valores que vocês já encontraram, tá? Então, aqui vai ser, poupança vai ser 145, os impostos, muito bem, o João Marcelo já chegou no resultado, que dá 720. Perfeito. Tá? Muito bem. Então, é só substituir aí pelos valores e vocês vão chegar no resultado final. E, por último, a gente tem o último. Esse aqui era o F. Esse aqui era a questão F, e a gente tem FG, que era o seguinte: o que acontece se temos variação do gasto público igual a 90, ou seja, o gasto público aumenta. Aí a gente tem duas formas de determinar esse valor. Uma é a forma simples, tá? Eu sei que, enquanto vai variar a renda, pelo conceito do multiplicador, eu sei que a renda vai ter uma variação que vai ser igual a quê? Ao multiplicador vezes a variação do gasto público. Tá? Você tem o tamanho do multiplicador e tem o tamanho da variação do gasto público. Outra forma seria voltar para a minha equação de equilíbrio e dizer que a renda vai ser igual a consumo mais investimento mais gasto público mais a variação do gasto público. Por quê? Porque isso daqui vai dar um novo valor do gasto público
mais exportações, menos importações. Então, você deveriam, de novo, substituir todos os valores para chegar na renda de equilíbrio, tá? E aqui, na verdade, a pergunta é qual é a variação da renda. Então, a variação da renda vai ser um multiplicador vezes a variação do gasto público. Depois, para saber qual é a nova renda de equilíbrio, novo equilíbrio, vai ser igual à renda anterior mais a variação da renda. Bem simples. Vamos lá, gente. Qual vai ser, então, a variação da renda dessa economia quando o gasto público aumenta em R$90? E aí? Patrícia, João Marcelo, Mário, Guilherme, Ricardo. A nova renda 2.103. Muito bem. E a variação da renda, dá quanto? Só a variação. Muito bem, 187,20. Essa é a variação da renda. Perfeito, Amanda. Então, variação da renda vai ser igual a 2,08 vezes 90, que é a variação do gasto público, 187,20. A nova renda de equilíbrio vai ser 1.916,67 mais 187,20. Gente, muito bem. Espero que não tenham se cansado muito na aula de hoje, tá? Eu agradeço a presença. Gente, eu vou falar aqui, o outro dia o diretor do centro foi falado, né, na última reunião de departamento, que o diretor de centro informou que o curso de economia é um curso que tem maior desistência. Então, eu peço para vocês, eu sei, eu falei hoje de manhã também, é difícil, a gente está num momento difícil, vocês começando a faculdade, só tendo aula pela internet, sem ir para o campo, sem conhecer os colegas pessoalmente. Mas, gente, vai passar e eu garanto a vocês que vocês vão gostar muito da faculdade, do curso, de estar lá no campo, de conhecer as pessoas, os professores, tá? Então, não desistam. Eu vejo que hoje tem menos pessoas que nas aulas anteriores, mas eu peço para, assim, eu fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas, se querem que eu repita alguma coisa, alguma aula, mas não desistam da disciplina e não desistam do curso. Tá, gente? Você tem uma oportunidade muito boa, que é fazer um curso superior que é bom. Então, não desistam, tá, gente?